Senhoras e senhores, está começando mais um Dream Mindcast por aqui. Esse é um daqueles episódios que a gente compartilha, a gente espera próximo do final do mês, e compartilha não só os aprendizados, algumas coisas que a gente coloca em prática, o tempo todo a gente está fazendo, né? Novos métodos, aprimorando metodologias que a gente já tem na empresa, mas principalmente a gente traz causas novas. É um dos episódios que a gente mais tem retenção, a galera adora esse episódio. E aí hoje a gente vai comentar, por ser o primeiro do mês, a gente vai falar um pouquinho sobre, até tive uma situação recente, de advogados perguntando, o que está em alta aí, quais são as teses, o que está bombando e tal. Então nós vamos aproveitar por ser o primeiro do ano, né? A gente vai falar um pouco sobre as causas feijão com arroz, as causas recorrentes, aquilo que todo dia tem alguém precisando, né? Todo dia tem alguém comprando, tá? Por isso a lógica do feijão com arroz, do pão francês, como você achar melhor, né? As causas que são, causas ou teses, tá? Bala de prata, eventualmente, a galera fica procurando, vamos entender se existe essa bala de prata ou não. Então aquelas que são, de vez em quando surge e tal, que você pode apostar ou não. E em segundo, a gente vai falar sobre causas que a gente está testando, tá? Então, causas que são, às vezes não são causas novas, pode ser até que você já tenha ouvido a gente falar alguma delas aqui, mas a gente sempre começa um trabalho, às vezes não consegue ter resultado tão de início, depois passa um bom tempo, se a gente começa a ter pedido novamente, a gente volta e valida elas. Pelo que eu vi da lista aqui, tem algumas que a gente é de fato a primeira vez, tá? Mas algumas são mais velhas conhecidas. Mercado muda, algoritmo muda, conjunto todo muda, você faz um criativo de uma maneira diferente, tá? Uma coisa que não deu certo no passado, ou vice-versa, pode dar certo no presente. E por fim, a gente vai falar da metodologia, que eu acho que é uma parte bem importante. Tem algumas atualizações da nossa metodologia. Então a gente vai falar como a gente aplica. Você está com uma ideia bacana, quer tirar da gaveta aquela causa, aquela tese para trazer para o seu escritório, sabe aquela bala de prata que você acha que vai ficar milionário, a gente vai te contar como a gente faz aqui rapidamente para descobrir se tem fit, se tem mercado, se tem uma projeção legal, se vale a pena a gente seguir em frente. Certo? Estou com o Zezito aqui hoje também, meu fiel escudeiro aqui nos podcasts. O Vitor não está com a gente hoje, o Zé é o nosso líder de performance, head aqui, é o cara que faz a parada acontecer, né? Então, junto com o time de marketing aqui de performance a gente fala que é tráfego, é o cara que comanda, é o cara que está o tempo todo educando a galera no sentido daquilo que tem que ser feito e principalmente dos criativos, né? Então acompanha, fala com o cliente, entende a causa, executa a metodologia. Então seja bem-vindo, Zezito. Boa, valeu. Cara, vamos começar no que importa? Vamos assim, trazer primeiro como exemplo, a gente trouxe aqui como exemplo, o primeiro tópico que eu falei ali nas causas recorrentes, acho que vale a pena dar um contexto, até porque aconteceu isso, foram 3 pessoas próximas, mas uma foi final de semana, estava, né, com um colega final de semana, advogado, não vou falar o nome dele para não expor muito e tal, mas ele falou assim, cara, estou precisando de uma causa bala de prata para salvar meu escritório. Eu falei, puta, não sei nenhuma. Brinquei com ele, falou, mas como assim, mano? Vocês falam de um monte de causa nos podcasts. Eu falei, cara, bala de prata não tem, né? Não acredito muito nisso e tal. Aí, qual foi a parada? Eu falei, cara, o que você faz? O que você vende o tempo todo, recorrente? Então, ele estava lá postando em trânsito, cassação de CNH, estava com tese bancária, né, revisão de contrato, esse tipo de coisa, e não estava lá tão satisfeito. E estava procurando algo que fosse, nossa, que eu vou me apaixonar. Eu falei, cara, teu escritório vive do quê? Eu fiz umas 2, 3 perguntas para ele. Vive dessas causas aqui. Legal. Você chegou até aqui, o que você conquistou? Né? Conquistei, tenho esse funcionário, tenho essa casa. Beleza. E agora você quer largar o feijão com arroz? Essas causas, ou elas não te dão mais prazer, ou você está apostando que elas não dão mais dinheiro. Daí, quando eu perguntei, elas não vão dar mais dinheiro? Não são causas que vão continuar sendo boas? Não, elas até vão, mas eu acho que tem coisa melhor. Eu falei, bom, aí veio o ponto. Então, você está procurando uma bala de prata para substituir. Você pode até tentar alguma coisa diferente, mas não esqueça do feijão com arroz, né? Porque o feijão com arroz e o pão francês é o que paga a conta, boa parte do mercado, a margem é pequena, mas né, banca e alimenta, enche barriga. Então, isso é bem bacana para também tirar um pouquinho daquele efeito, principalmente aos advogados novos, tal. Não, agora é holding, agora é LGPD, sabe esses modismos que acontecem e que no final, quando você conversa com grandes escritórios, né, que são clientes nossos que fecham milhares de contratos, os caras não fecham milhares de contratos numa aposta. Tipo, vou fechar de revisão na vida toda, meu escritório está dependendo 100% de uma tese bala de prata e se der boa eu vou ficar milionário. Não, o cara, tem o basicão dentro da área dele, que mantém, certo? De certa forma, o escritório sempre recebendo valores novos, enfim, de acordo com aquelas causas que ele entende que são recorrentes, que sempre vai ter gente comprando, ele vai estar ganhando de vez em quando e vai estar colocando dinheiro no bolso, né? Pagando as contas. Com certo? certeza. Dá um contexto para a gente nessa linha de raciocínio do mercado previdenciário, como exemplo. Traz alguns números, explica algumas causas que são causas recorrentes, enfim, benefícios e aposentadorias aí que a gente entende que são padrões, tá? Bom, joia. Bom, o que a gente vem trabalhando, o previdenciário, ele é sempre um mercado, digamos, previsível. Acho que é o mercado que eu mais gosto de trabalhar em campanha, porque ele dificilmente surpreende nesse sentido de queda, ou de vez em quando surpreende positivamente, mas negativamente é muito difícil, assim, né?
Então, os benefícios, como são sempre os mesmos, né? Dificilmente entra uma coisa nova ali. O que surpreende de vez em quando é entrar alguma revisão, como aconteceu o caso da revisão da vida toda, que inclusive é um dos benefícios que a gente trabalha com volume bem legal. Mas os principais benefícios ali não muda muita coisa do que a gente vinha falando no passado, mas sempre a aposentadoria por idade com uma evidência muito grande, uma procura muito grande por isso. E a gente está falando do mercado da população que vem envelhecendo, que é um mercado muito grande, que tem uma projeção muito interessante para atuar, porque é aquilo que a gente falou, né? O que paga a conta é o que entra com recorrência e previsibilidade. Por mais que a margem seja pequena, é o que vai ajudar a cobrir despesa, custo, salário, aluguel, enfim, né? Então, são essas causas que são fáceis, né, de ter previsibilidade. Então, a aposentadoria por idade é o principal benefício hoje que a gente atua, tanto em termos de volume de lead mesmo, de oportunidades, como o volume de agendamento de reuniões. Dentro do mercado previdenciário é o que mais converte assim, em reunião. E a gente tem a aposentadoria por invalidez. Cara, antes até de entrar nas aposentadorias, explica um pouquinho o contexto dos números, por exemplo. Às vezes a galera não sabe, coisa meio básica. Quantos processos tem, quantas causas novas entram no INSS todo ano, todo mês? Dá um contexto um pouco desse tamanho desse número para a gente tentar entender um pareto que a gente está falando aqui, tá? Boa, legal. Se você pegar os últimos 3, 4 anos do INSS, todos esses anos vêm de crescentes muito expressivos. Assim. E isso está relacionado a vários fatores, principalmente se a gente considerar que nesses últimos 4 anos a gente teve a pandemia ali no meio. Então, o envelhecimento da população ele é um dos principais fatores que torna o mercado previdenciário um puta potencial, porque já é um mercado muito grande, porque a população idosa ou quase idosa no Brasil já é muito expressiva, a gente está falando de mais de 60 milhões de pessoas, e pessoas que estão envelhecendo e vivendo cada vez mais. O segundo ponto tem a ver também com o empobrecimento da população, que foi vindo, né, sendo registrado durante esses anos. E no meio da pandemia, né, desses últimos 4 anos que a gente está falando, tem muito a ver com a própria pandemia, né? Porque a gente daí teve outros benefícios. Mas o auxílio-doença aconteceu muito. Não está relacionado exatamente com o Covid, mas os pedidos de auxílio-acidente cresceram bastante nesses últimos anos. E isso está muito relacionado também o acesso ao conhecimento, a esse tipo de benefício, né? Inclusive mídia social, notícia e tudo mais, que acaba tornando o acesso a tudo isso muito possível. Então, benefícios assistenciais, tipo o auxílio-acidente, que tem um caráter mais indenizatório, aposentadoria rural, aposentadoria especial, tudo isso cresceu muito por conta do acesso à informação. Aí a gente teve nesse meio período um boom de auxílio assistencial, né, como o auxílio-doença, por exemplo, muito por conta da pandemia, e tem esse contexto de envelhecimento. Hoje a gente está falando de aproximadamente 1 milhão de pedidos mensalmente no INSS. E o mais doido é que a fila de espera é de quase um mês, justamente porque a média de pedidos que estão na fila de espera ali são 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, de outubro para cá. Então a gente está falando de 1 milhão de pedidos, aproximadamente, que vem numa crescente, né? Se a gente pegar 2020, a gente tinha metade disso, mais ou menos. Caraca. Metade. Então, em 4 anos duplicou. E durante o ano a gente veio vendo uma crescente. Né? Se pegar 2023, teve uns 2 pontos assim do ano que tiveram análises ali que foram divulgadas e tal. Deve ter chegado agora num flat, né? Tá próximo de um flat, né? Sim. Não, de flat de novos pedidos, né? Tá, 974 milhões, 974 mil ali, mais ou menos. É bem expressivo assim, o volume, né? A gente tentou pegar dados até enquanto estava falando aqui, fui ver se tinha mais alguma coisa também ou pesquisar alguma coisa mais rápida, mas não achei o fatiamento disso, né? Mas a gente sabe por uma lógica meio de mercado e tal. Por exemplo, para entender assim, tem tanta gente assim, sei lá, tentando entrar, e será que revisão da vida toda nem conta nos pedidos do INSS, porque isso é vias judiciais, né? Então, você não tem teses tantos ali, você tem pedidos mesmo administrativos, né? O INSS lê-se 100% administrativo. Então você vai ter essas causas que a gente falou antes, né? Acho que você terminou a lista, não? Acho que não, né? Não, falei da primeira só. Boa. Então, dá um contexto para a gente, só dentro do contexto previdenciário, depois a gente explica um pouco no trabalhista também, que é a mesma lógica. Trabalhista tem mais números ainda que a gente pode trazer, quais são as causas que mais bombam, as causas que mais têm pedidos o tempo todo, que são motivos de novos processos, né? Então, manda ver. Joia, bom, então a gente tem as aposentadorias que estão numa crescente ali, e é um mercado muito promissor por conta disso que a gente já falou ali umas 3 vezes hoje, que é essa questão do envelhecimento da população. Mas aí aí falei da aposentadoria por idade, né? Que daí nesse mesmo contexto vai entrar a aposentadoria especial, por exemplo, mas a aposentadoria especial ela está muito relacionada, mudou a regra lá em 2019, e tem muita gente com direito adquirido, então ela é uma tese que tem um potencial interessante, acho que eu nem coloquei ela na lista aqui, mas ela tá. E daí a gente tem, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, que ela, assim, de todas é a que eu acho mais complicado de lidar, porque tem uma questão de qualificação dela que é um pouco mais complicada do que a aposentadoria por idade e a aposentadoria especial, que são critérios, não são subjetivos, são critérios bem objetivos, mas são bem chatinhos de lidar, assim, pra gente conseguir agendar uma reunião que seja com potencial maior e tal. Quando sai a aposentadoria é uma beleza, porque o processo, a aposentadoria por invalidez,
dos tipos de aposentadoria, é a que mais é judicializada. Ela dificilmente é aprovada no INSS. Ela é a que mais tem processo. Justamente por essa conta da complexidade de você comprovar, né? Com laudo médico, tudo mais, perícia, enfim. Mas ela é uma tese que gera muita oportunidade, né? Então o pessoal procura muito, mas ainda o conhecimento, assim, não está tão disseminado do, puta, será que eu tenho direito mesmo? Porque às vezes essa pessoa tem o dedo quebrado lá e acha que pode se aposentar por invalidez. Mas é um pouquinho mais complicado, mas tem um volume tanto de pedidos como de oportunidades muito grande. E aí os benefícios que a gente sabe, assim, historicamente, que lá no INSS são os mais solicitados, são os benefícios, por exemplo, auxílio-doença, auxílio-maternidade, ou auxílio-acidente não, mas esses benefícios que são mais temporários, né? O que a gente tem mais êxito, né, gerando demanda, é o auxílio-doença, também fora as aposentadorias ali, ele é o que Você fala aqui, né? Isso, exatamente, o que a gente tem mais êxito... Porque no INSS tem por tempo de contribuição, que é como o pessoal chama também, né? Sim. Tempo de contribuição por pontos, a especial você já citou, aí tempo de contribuição com atividade especial, idade urbana, enfim. A aposentadoria por tempo de contribuição, a gente trabalhou com ela há um bom tempo, assim, e ela foi perdendo sentido no contexto que a gente tinha, tipo, com um monte de oportunidade, ela era que menos fazia sentido nesse quesito de geração de demanda, né? Então a gente via tendo bons resultados com a aposentadoria por idade, invalidez especial, e a por tempo de contribuição estava um pouquinho para trás. A gente deixou de trabalhar com ela em paralelo ali, né? Só uma observação, por quê? Porque custo. Mas por que ela era tão complexo por tempo de contribuição? Quais são as variáveis que tornavam ela complexa? Pela complexidade do próprio cálculo, assim, no tempo de contribuição. Geralmente a pessoa não tem muitas... Geralmente a pessoa que se aposenta por tempo de contribuição, ou ela escolhe trabalhar uns aninhos a mais para ter uma aposentadoria mais alta, ou ela consegue se aposentar antes porque ela tem muito tempo de contribuição, começou a trabalhar muito jovem, e geralmente as pessoas não sabem disso. O maior volume era de pessoas mais velhas que decidiam, né, conscientemente se aposentar um pouco mais tarde e pegar uma aposentadoria melhor, aliás. Só que essa era a minoria, então o custo lá por resultado acabava ficando muito alto, porque essas pessoas que de fato vão se aposentar por tempo de contribuição, que vinham de uma campanha que estava toda pautada naquele assunto, eram poucas, né? Então a gente foi vendo que aquilo não caminhava tanto, a própria qualificação, né, das oportunidades não era muito eficiente, e a complexidade do cálculo, assim, para a pessoa, né? Não para nós, quando vai explicar para ela. Mas muitas pessoas acabavam não entendendo, né? Então isso gera uma dificuldade de você gerar oportunidade qualificada. Vinha, e a gente conseguia qualificar ali na unha, né? Gerar volume com isso. Mas era uma das hipóteses mais complicadas, assim. E as outras, assim, não que fosse impossível, mas as outras aposentadorias estavam muito mais em conta para a gente gerar oportunidades que no fim traziam o mesmo resultado, né? Tanto em questão financeira, assim, como em resultado propriamente dito de fechamento de contrato. Top, legal. Então, só complementar um ponto aqui do que você falou, que eu acho que é legal. Quando a gente fala em, por exemplo, você colocou do tempo de contribuição aqui, né? Comparando com a aposentadoria por idade. Quando você está fazendo campanha, em tese, tá? Em tese, eu começo a ver os números comparativos, assim, ainda não tenho, né? O número não está tão científico, mas ele já dá um bom indício que você tocou nesse ponto. A galera, às vezes, tem direito a um auxílio e não sabe. Auxílio acidente, auxílio doença, mas nem todo advogado gosta disso. Então, você tem mais gente que não faz o pedido por falta de conhecimento, frente, comparativamente aqui, à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. A galera, né, não é incomum você falar com alguém que, não, com 65 já estou de boa. A galera sabe a idade, às vezes falha porque já tinha o tempo de ter me aposentado antes. Ou, como você falou, a pessoa quer esperar um pouco mais. Me parece que essa informação, esse conhecimento, ele já é um conhecimento mais adquirido, assim, sabe? Então, ok, chegou no filé mignon. Só que esse cara é o filé mignon. Pensa assim, um cara que, sei lá, fez agora 65, homem, e já tem o tempo de contribuição. Esse cara é um golaço. Você acha que esse cara não sabe? A chance dele saber, né, pela lógica da informação em si, dentro desse contexto, tá? De tempo de contribuição ou bater as duas coisas, por pontos, etc. Está muito mais próximo. A informação está muito mais lógica. E por que eu estou tocando esse ponto? Porque você sempre vai ter uma necessidade de qualificar muito mais, você vai ter sempre muito mais gente. Você vai ter que falar com muito mais gente para descobrir o cara que, acabou de acertar e é um golaço. É o que acontece nas nossas campanhas. Você fala com 100 caras, você fez uma campanha de aposentadoria por idade, você vai falar com 100, para 10 você fala, nossa, esse cara tem idade, tem um tempo de contribuição, como é que ele não se aposentou ainda? Quase que sorte, acertar o cara no momento certo, entendeu? Entendeu? Faz sentido ou não? Porque você tem muito mais gente com esse conhecimento, então você vai ter sempre mais gente assim, avançando, sendo proativa e falar, bateu aqui. É só você pegar as pesquisas do Trends. Pesquisa do Trends no começo do ano explode, o cara, idade para se aposentar.
Sacou? E daí, no auxílio acidente, o cara fala, acho que eu não tenho esse direito. Aí vem alguém e fala, não, você tem sim, pô. Você paga o INSS. E aí começa aquilo, começa a ser bombardeado por comunicação, tá? Auxílio doença, tem muita relação. Algumas, eu acho que tem muito essa questão já do direito reconhecido. Principalmente quando você começa a trocar ideia com os velhinhos não são bobo não, galera que tá nessa faixa. Aposentadoria, sim. Por tempo de contribuição, que por tempo de contribuição ela tem o cálculo de pontos, né? Não tem a idade mínima, né? Exato. Claro que naturalmente se você trabalhou 35 anos, contribuição, né? Exatamente, é 35 anos, né? 35 então, tipo, anos, você tem 35 anos você não é nenhum jovenzinho. Por isso que eu tô dizendo que é mais lógico, a pessoa já sabe, sacou? Então, esse tipo de... Só que aí pensa assim, por tempo de contribuição, olha o nível de complexidade. Você vai tirar que tese? Eu vou pegar que a pessoa que tem 35 anos de contribuição, ela pode ter começado a trabalhar com 18. Então, ela pode ter 53 anos de idade. Fiz a conta certa? Exato. Aí você vai pegar, vai apostar numa campanha pessoas com 53. Só que daí aquela pessoa fala, não, eu não sei se eu tenho tempo de contribuição, eu não sei se eu já posso nessa. Daí você vai pegar um monte de gente que é muito jovem. Você fala, não, cara, não dá para você tem 55. Mas você falou de tempo de contribuição. Aí você fala, não quero mais essas aqui. Vou numa campanha igual a gente faz, de 65 para homem. Aí é mais garantido que ou aquele cara já tem a idade, aí você vai poder, sei lá, tentar um BPC, caso ele tenha renda baixa e não tenha conseguido a contribuição dele ainda, certo? Ou ele já tem exatamente 65 tempos de contribuição. Daí você fala, por que você não conseguiu antes? Ou ele tem menos tempo de contribuição, já bateu 65, e aí você vai conseguir complementar com uma rural. E aí você começa os desdobramentos. Exato. Principalmente porque, por exemplo, para você se aposentar com 65, seria a aposentadoria por idade, sim, precisa de 20 anos a menos de contribuição. Exatamente. Então, naturalmente, o benefício desse cara vai ser um pouquinho menor. Se ele chegou a 65 trabalhando, né? Você tem mais chance de um cara ter 65, é isso que eu quero dizer, do que um com menos. Só que quando ele chega, aí você começa a jogar esse jogo, quando você chega nessa fase, você vai ter muito mais cara sabendo que ele já pode. Aí, em tese, ele não fica dependendo, a não ser que você apareça bem no momento certo, fala, não, já sei que posso, eu vou me virar. O que ferrava muito nessa campanha era porque apareciam os caras de, sei lá, 55, 57 anos, com, sei lá, 10 anos de contribuição. Isso que matava, né? Isso que acabava matando. Que era o cara na energia, né? Exato. Então, o ideal, claro, que nem você falou, você vai falar com 100 pessoas de 65 anos, dessas 100, uma galera já vai ter... Uma galera não, né? Mas uns 10% já vão ter mais tempo de contribuição, mais do que suficiente para se aposentar. Isso ajuda em várias coisas, na agilidade da aprovação, enfim, né? No valor-benefício e tal. Mas é bem isso que você falou, você dedicar energia para o pessoal, os cinquentões ali, que geralmente era muito difícil a gente encontrar pessoas com tempo de contribuição suficiente, porque o cálculo dos pontos ali é meio chatinho. Boa. Vamos passar para trabalhista, para a gente dar como exemplo também? Traz um cenário para a gente das causas que são causas recorrentes. Até algumas delas são as causas que têm volume hoje, né, de novos processos, judicialização. Dá um contexto aqui para a gente. Boa, fechou. Hoje a gente trabalha com 3 ações, principalmente, né, que são a ação de comprovação de vínculo empregatício, que é uma das teses que a gente tem mais êxito no sentido de bons casos. A gente retomou uma campanha que funcionou bem durante muito tempo e agora a gente está num embalo mais interessante, inclusive pela metodologia, que a gente vai falar daqui a pouco, que possibilitou novas coisas, né? Isso é legal pra caramba. Que é verbas rescisórias. E a terceira é acidente de trabalho. O que eu acho mais legal das teses trabalhistas é que, principalmente, verbas rescisórias e vínculo empregatício, né, a comprovação do vínculo empregatício, são ações que abrem margens para outros temas que são... Essas são a ação mais judicializada, se você for ver lá nos TRTs. O tema mais comum em processos trabalhistas é justamente as verbas rescisórias. Só que quando você entra numa ação de comprovação de vínculo empregatício, a verba rescisória já vai entrar nesse tópico, porque quando a empresa for obrigada a ressarcir o funcionário que ela não registrou, ela vai entrar com verba rescisória, com aviso... extra. Tudo isso. Tudo que puder colocar no pacote, vai, né? Tanto que, por exemplo, durante muito tempo a gente deu murro em pão de faca com temas muito específicos dentro do trabalhista e quebrou a cara, porque esses temas estão dentro do contexto de verbas rescisórias, do trabalho, né, informal, enfim. E essas teses são muito legais porque sempre vem desdobramentos, e principalmente agora que a gente qualifica o lead, a gente tem esse contato, essa proximidade, essas informações elas têm ficado cada vez mais claras, né? Quando a gente pega ali para falar com o nosso time de pré-vendas e ver, cara, o que está acontecendo que está mais difícil de agendar reunião nesse tema aqui? O pessoal veio meio perdido por isso. Aí quando você pega vínculo, por exemplo, o pessoal já vem muito mais encaminhado no contexto, tem todo esse guarda-chuvinha de verba rescisória, de hora extra não remunerada, por exemplo, adicionais de periculosidade e insalubridade, muitos casos ali que você acaba encontrando desvio, a pessoa multifunção, né, que vai ter o direito a desvio, enfim. Então esses são os temas que a gente vem trabalhando mais, né, a verba rescisória a gente retomou agora recentemente e tem possibilitado novas coisas por conta da metodologia, que a gente já vai chegar lá e falar disso.
E em terceiro lugar, tem uma que vem embalada aqui, eu gosto muito, justamente por ela ter uma relação interessante com outros assuntos dentro do direito, inclusive o próprio auxílio acidente, que é acidente de trabalho, né? Que ela surpreendeu quando a gente começou a trabalhar com Só uma ela. observação rápida, teve um cliente, o pessoal estava comemorando hoje, só porque a gente acabou de gravar de manhã, um cliente tinha fechado um contrato, eles estavam brincando ali porque a causa era engraçada. A pessoa sofreu um acidente a partir de uma vaca, trabalhando na fazenda, a vaca atropelou ele. E aí, avícola e tal, cara, coisa séria. O advogado contou no grupo lá e tal. Eles estavam, enfim, rindo não da situação da pessoa em si, né, mas por ter achado engraçado e tal. Sei, que doideira, atropelado por uma vaca. Pior que, cara, puxando um parênteses aqui, os casos mais absurdos, assim, que aparecem em trabalhista e acidente de trabalho. É muita coisa maluca, assim. E é muita coisa impensável, porque quando você está, por exemplo, a gente mora numa cidade maior e tal, que existe uma estrutura trabalhista muito mais pensada, né, dentro do contexto da CLT, né, dentro das normas de segurança e tal. Mas quando você começa a pegar interior, pessoal mais distante, é muito absurdo. Assim. Na própria periferia, se for, já encontra, né, não querendo entrar nesse mérito. Mas os acidentes são muito bizarros, assim, sabe? E as oportunidades estão muito nesse cenário, assim, dentro do acidente de trabalho. E é um mercado bem grande. Por mês ali, por ano, tem mais de 1,5 milhão de acidentes de trabalho no Brasil, todo ano. Quanto? São 600... Coisa pra caramba. Isso, 600 mil, quase meio. Se pensar em termos de judicialização, o trabalhista é a segunda, né? Salvo engano, né? Segunda ou terceira, tá sempre ali, né? A área é a que tem mais. É a área que tem mais? Salvo engano, não tinha visto os dados. Depende do cohorte que você vê, assim, mas tem uma galera, né? Eu achava que ela era até a segunda, não era a primeira. O tribunal mais movimentado é o TRT. E aí, os TRTs. Fato. E aí o que acontece, assim, né? Que a gente percebe, dando uma contribuição aqui do que você falou ali. Tem alguns temas que a gente já testou que eles estão nesse pacote. Então, quando você fala de, sei lá, verbas decisórias, quando vai puxar, o advogado vai puxar outras coisas, vai tentar entender. Mas são temas que, de alguma forma, quando você aborda e vem cliente, já está mais fácil de você, já está mais justificável, está mais fácil em termos de você vender. Aí tem formas de você fazer diferente. Vou dar um exemplo aqui, né? As demissões ou as decisões contratuais. Foi demitido por justa causa e não era, sei lá, o motivo em si não justificava uma justa causa. Dá para você seguir por esse caminho? Dá, mas nem sempre você vai ter mais dificuldade por esse caminho, em tese, tá? De encontrar talvez pessoas ela vai estar se relacionada, a justa causa desta forma, com verba rescisória, vai estar dentro de um outro chapéu. Então tem que descobrir que chapéu que é o chapéu macro para aquilo que você está divulgando, para aquilo que você está buscando. Senão acaba caindo muita gente curiosa. Essa é a verdade. Tipo hora extra. Hora extra é um dos principais, essa eu lembro, na época a gente fazia muitos relatórios, não sei se ela continua, os principais motivos, né, que são pedidos. Hora extra aparecia sempre no talo, assim, muito sabe, pedido de hora extra. Só que o cara, se você divulgar, você que faz hora extra e quer processar a empresa. Às vezes o cara tá fazendo hora extra, tá empregado ainda. Fala, porra, eu quero. Daí você fala, não, mas você tem que sair da empresa e tal, sabe? E aí, esse tipo de causa não dá samba. Outra que a gente vê que não dava samba era assédio. Assédio e discriminação. Até tem muita gente que procura, assédio principalmente, mas quando você olha a conversão, pessoas contratando, assédio mais ainda, porque daí entra numa subjetividade absurda, o direito adquirido em si e tal. A outra questão, né, depois da reforma foi que a pessoa, se ela perdesse, ela tinha que pagar também, né? Então, tem alguns critérios aqui em causa, tem algumas causas que a gente pode levantar aqui e ficar debatendo sobre como fazer o criativo disso, mas que deixam claro, assim, que, puta, cara, talvez por esse caminho não seja mais o apropriado. Pega um caminho em que o problema causado na relação de trabalho é forte o suficiente, o motivo é forte o suficiente para você converter. E aí, dentro desse motivo, você vai desdobrar algumas outras coisas, né? Então, tem que encontrar qual chapéu mais forte para depois bater. Tipo acidente de trabalho. Aí você puxa acidente de trabalho e você vai, pô, o cara estava trabalhando horas a mais, né? Então, esse tipo de chapéu vínculo, como você bem colocou, né? E rescisão, verbas decisórias, que é um chapéu grande também. Essa não é tão fácil. Vem bastante gente, mas é um chapéu grande, né? Na prática, assim, só para dar uns 5 centavos ali com isso que você falou. A gente falou disso, né, do teu colega lá que estava procurando a bala de prata, que ele já tinha um escritório sustentável, que ganha dinheiro e tal, que vai fechando ação. Na prática, o que acontece é que quando você começa a captar, e advogado não está acostumado com isso, a gente... Pô, tá 5 anos aí na estrada, o que a gente tá careca de saber que advogado não tá acostumado a atender lead desqualificado. E quando você vai passar a gerar demanda, você tá no mercado extremamente competitivo. Então você vai ter que, não vai esperar o cara vir cair no teu colo para abrir um processo, vai caçar cliente. Você vai atender lead desqualificado independente disso. E aí tem produtos que estão mais propícios a você ter isso menos, né? Então, por exemplo, a ação de comprovação de vínculo empregatício, quando você qualifica no criativo e chega no lead qualificado, que é o cara que trabalhou X tempo lá sem carteira, que já está fora da empresa
e que faz menos de 2 anos, né, que é basicamente o prazo de prescrição ali desse tipo de processo, você tem uma gama muito ampla de ações ali que você vai poder ter. Agora, se você for tentar caçar o caminhoneiro que tem direito a hora extra ou insalubridade porque ele tem um tanque de 200 litros e o cara ainda está na empresa ou ele é autônomo, cara, é extremamente complexo. E aí isso prejudica a sustentabilidade da tua campanha. O teu custo de aquisição por cliente vai ser muito mais alto, o custo por resultado vai ser muito mais alto e você vai atender muito mais lead desqualificado. Então, a formatação do produto, né, do tipo de ação que você está fazendo, vai ajudar também no resultado que a gente vai ter ali na frente, que é justamente essa qualificação. Né? Bem legal, bem legal. Cara, vamos descer um pouquinho, que a gente nem entrou em metodologia, vamos falar do Civil? Bora. Traz um pouquinho da visão do Civil ali, porque Civil é um chapéu bastante amplo, a gente já testou um monte de coisa, está o tempo todo testando, e uma observação que a gente coloca e tira, né? Então, às vezes a gente tem mais causas de Civil sendo disponibilizadas, e aí, por que isso acontece, né? Geralmente você começa, tá indo muito bem, daqui a pouco ela para de gerar efeito, você tenta, de algumas formas, resgatar o resultado, a consistência, porque a gente tem que gerar muito lead aqui, né? E aí a gente para. Então a gente fala, aquela causa estava indo super bem, pô, não tá dando mais. Então eu vou trocar ela por essa outra aqui. E daqui a pouco ela pode voltar. Então explica um pouquinho do que tem no Civil nesse momento, que são as mais relevantes, né? Boa. Até essa questão de colocar e tirar dentro do Civil, ela está muito relacionada a essa questão de sustentabilidade que a gente está falando. Então, muitos dos produtos que a gente já validou e a gente foi descobrindo isso no meio do caminho, eles têm esses empecilhos de você tratar com muito lead desqualificado ou de muitas vezes você nem conseguir gerar um resultado muito expressivo de maneira consistente e a gente enxugando ali chegou nessas ações que a gente tem. Então, uma que foi carro-chefe surpreendeu quando ela começou a dar muito, muito certo, que hoje, inclusive, é uma dos principais temas que a gente tem trabalhado aqui, é um inventário que tem ali alguma relação com questões patrimoniais, às vezes o pessoal puxa um pouquinho ali para a família, mas ela vem vindo de maneira bem consistente hoje aqui, né, dos temas que mais tem em reunião agendada, e a qualificação está bem bacana, o custo por resultado está excepcional também. Inventário é um tema, acho que é redundante até vir bater nisso, mas ela tá numa crescente bem legal. E outras, eu vou tentar colocar as duas no mesmo chapéu aqui, mas dentro do contexto Civil é o meu tipo de ação favorita, que são as revisionais, em termos gerais. Qualquer tipo de revisional, principalmente quando a ação está mais consolidada, é relativamente fácil de você captar, porque você tem um direito muito claro, né? Se você sabe, vou trazer como exemplo aqui uma que a gente faz e está dando super boa, que é a revisional da RMC e RCC, que é revisional de empréstimo consignado, basicamente, ali, não vou entrar muito no detalhe técnico aqui. Ela é um direito muito claro, você tem um público muito bem delimitado que hoje, claro, existem outras possibilidades dentro do contexto de consignado, né? A gente fala de servidor público e tal, mas hoje nosso principal público é aposentado e pensionista. Mas só para você ter, deixa eu dar uma contribuição, quando você fala do direito muito claro, você está falando do ponto de vista jurídico, né? Sim, exatamente. Quando você fala para o cliente, por que essa causa dá tão boa, né? Ela vem bastante. Porque o cara não tem o conhecimento, né? Então, aí quando você aparece com a comunicação correta, ele fala, peraí, entendeu? Agora, quando você é comparativo com a aposentadoria, não, já sei que a hora que der 65, vou bater na porta do INSS. Então, aqui o nível você tem muita gente com esse pepino, essa é verdade, muita gente com empréstimo consignado, e pouca gente, sabendo que, na verdade, às vezes pode ter alguma, né? Cabe uma revisãozinha ali. Exato. E daí, nessas ações que a gente vem tendo sucesso nesse sentido, acho que é legal que a gente une 2 pilares, assim, basicamente. Que é, primeiro, a habilidade de formatar um produto que tem um potencial muito grande para fechar contrato nesse contexto que a gente está falando de, cara, formatar um produto que vai me possibilitar trazer leads qualificados pelo produto em si, sabe? Pelo momento. Eu estou buscando pessoas desse jeito aqui, X. Então, essa é a questão. E a segunda é a habilidade de comunicar para as pessoas que não têm esse nível de consciência, né? Então, a gente fala de produtos... hoje no Brasil, todo mundo sabe que, não pode trabalhar sem carteira, velho. Tá trabalhando muito, provavelmente tá errado. Então, por exemplo, nessas ações trabalhistas, muitas das pessoas já sabem que elas têm direito. Agora, você vai pegar um auxílio-acidente, uma RMC, RCC, outras ações revisionais, a pessoa não faz ideia de como funciona pela complexidade, e principalmente no caso de RMC, porque a gente está falando de um público, nosso principal público hoje, é aposentado e pensionista. Então, o que é top dessa ação que a gente vem vendo? Quando você tem um critério muito determinante para qualificar e você tem isso dentro da ferramenta, que, por exemplo, é a faixa etária, facilita muito a aquisição. Então, isso funciona para as aposentadorias, né? Você está trabalhando com uma faixa etária específica, e não é uma faixa etária que, 10% vai ter direito àquilo. 65 anos, todo mundo já vai ter direito a se aposentar se tiver um tempo X de contribuição. Se não tiver, com 65 anos, se a pessoa não tiver uma atividade rural ou alguma outra coisa ali que dê para comprovar, muitas pessoas estão, a gente está falando de milhões de pessoas, um percentual de mais de metade. E RMC e RCC, por mais que seja um mercado um pouquinho mais nichado,
o empréstimo consignado, ele tem dois fatores, né? Que é o que a gente está revisando dessa ação. Um, é a quantidade absurda de empréstimo consignado que é feito no Brasil hoje. E o segundo é que a quantidade absurda de empréstimos consignados que são feitos de maneira irregular, de maneira errada. É muito gritante, assim, né? E justamente essas duas, essa ação, né, essa revisional, ela está tratando desse mercado bem grande. Então ela vem funcionando muito por conta disso, né? O público é fácil de segmentar, a gente tem e a comunicação vem funcionando muito bem. E a outra ação revisional que, absurda, assim, o que tem vindo de... Essa me surpreendeu muito, porque é um público bem mais nichado, que é a revisional do PASEP. O custo por resultado tá muito barato mesmo. E que é a mesma relação também, né? Esse é o público mais nichado ainda. São pessoas geralmente mais velhas, né? Então a gente tá falando de pessoas que exerceram serviço público entre 1970 e 1988. Então você sabe que não é nenhum jovenzinho. Fato. Tem que ter nascido ali em 50 e alguma coisinha, 50 e bolinha. Exato. 70 pila aí, uns 70 anos, né? Exato. O público em si, ele já... Querendo ou não, a gente já está falando de pessoas que estão aposentadas ou muito próximas disso. Sim. É que você pode pegar ali, por exemplo, a pessoa que exerceu o serviço público de 85 a 88. 3 aninhos ali, já dá alguma coisinha. Mas também não é nenhum jovenzinho. O cara tinha pelo menos 18 anos em 85. Sim, fato. Então a gente está falando do público que é mais fácil segmentar, mas é funcionário público. Então quando a gente começou a ação, né, as campanhas, eu falei, puta, não vai dar boa. Não estava confiante. Custo por lead baixo, oportunidade grande no mercado, que tem pouquíssimos escritórios fazendo. O direito também, ele é um pouquinho complicado de explicar, mas quando a gente acertou na comunicação foi que foi, e hoje é a ação que a gente tem mais reunião agendada, de todas. Mas daí é aquela história do escritório, provavelmente o escritório que está pegando o PASEP hoje, ele já tem o ganha-pão, né? Porque o PASEP ele pode ser uma bala de prata, se virar vai ser um golaço, né? Tipo a visão da vida toda, FGTS, tipo de Exato. coisa, né? Agora, ele tem que ter um feijão com arroz, né? Aí esse cara tem a tranquilidade de falar assim, não, pode trazer uns PASEP aqui, né? Eu estava esses dias falando com um cliente nosso antigo, o pescador lá, acho que dá para falar o nome dele aqui, porque ele é bem parceiro nosso, Carneiro Diniz. E aí ele falou, pô, Gui, eu tô apostando em aposentadoria em revisão da vida toda pelo seguinte, porque quando o mar tá calmo, entendeu? É o momento da gente apostar. A hora que ele confiante de que, né, vai sair e tal, vai dar tudo certo, né? Independentemente do estágio que ela tá lá, já sabe, que vão pagar. Essa é a verdade, né? Ele fala assim, a hora que sai de novo, aí o bicho vai pegar, vai ficar caro. Então agora eu sei que tá barato, agora eu sei que muita gente deu aquela desanimada e tal, é o momento em que eu vou surfar isso. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque, pô, eu tenho todo o outro, né, o feijão com arroz aqui dentro do meu escritório. Então eu posso colocar todo mês X, revisão da vida toda para dentro. Sim. E bem tranquilo, tá? Vou chegar. E se não der boa? Se não der boa, não deu, mas é uma aposta, ok, tô no jogo, faz parte e tal, mas estava confiante. A revisional do PASEP está exatamente nesse momento. Nesse momento a gente sabe que existe algum nível de risco, mas a ação ela já está bem avançada, já não é a primeira instância assim, já da parada da discussão. E é uma discussão que, convenhamos, tem uns 15 anos já. Começou em 2010, 2013, acho que foi o processo. Tá falando de 10, 11 anos de processo. Já não é nenhuma coisinha nova. E hoje o mercado, cara, tá bizarro, assim. Foi a campanha acho que performou melhor em toda a nossa história. Assim. Então, uma aposta que deu super certo, a gente tá bem empolgado dessas ações revisionais. E aí, por último, um tema que a gente já abarcou, já deu uma aventurada no passado, e não deu boa, e agora tá funcionando super, são ações relacionadas a acidente de trânsito, né? Então, aqui a gama, o chapéu é um pouco grande, mas a gente tem critérios de qualificação e aquela coisa que a gente falou de formatar o produto de maneira que a gente consiga direcionar, né, o lead para obter leads qualificados. A gente acertou bastante na formatação do produto dessa vez. Então, estabeleceu critérios de qualificação muito objetivos. Acho que tem mais ali dois temas para falar, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, mas essa de acidente de trânsito ela já está vindo num embalo bem interessante, o custo por resultado está controlado e tal. Tem uma parada só para dar um spoiler aqui, depois a gente fala na metodologia, que é o seguinte, né? Por que às vezes ela dá certo, não dá certo no passado, dá certo no presente ou vice-versa? É público, tem a questão do público, né? Eu não diria aqui se você poderia sustentar isso com dados, falar, mas teve mais acidente? Acho que não, sempre teve um volume de acidente considerável, provavelmente você tenha mais... talvez per capita, pelo aumento do volume de carros, etc, tal, whatever, mas estou dando uma suposição aqui. Mas quando dá resultado, tem muito mais a relação com o público e criativo. Não vou dizer, né, saber como a gente fez no passado, mas certamente no presente a gente está melhor do que no passado. Da forma como a gente fez agora e os públicos que nós já tínhamos e a inteligência de algoritmo em si permitiu ela dar resultado mais rápido. Tá? Então é o que eu vejo bastante, assim, tipo, sempre dá para voltar. Sempre dá para voltar em algo que era ruim, desde que aquilo a gente entenda que tem um volume considerável, como acidente de trânsito, né? E aí tem desdobramentos em cima disso, né? Exato.
Boa. Fechou. Acho que para fechar essa questão dos temas, Tá. feijão com arroz, eu gosto de chamar de privada entupida, porque todo dia tem alguém precisando de Sim. desentupir uma privada. Puta merda. Que pesadinha essa, mas assim, Mas faz sentido. Todo dia tem alguém, tipo, com a privada entupida e tem gente para Boa. desentupir. Mas enfim. Dando o tema de direito de família, que também, hoje acho que é a terceira área que a gente tem mais escritórios trabalhando aí, escritórios parceiros. E os temas que, assim, não é nenhuma novidade, mas que vem performando bem, gerando reunião e gerando resultado de maneira consistente, são divórcio ali, basicamente, e guarda, né? Então, divórcio é aquela coisa, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar mais no âmbito extrajudicial, mas o filtro o crivo que a gente coloca não é esse, é basicamente o que dá melhor resultado, assim, a gente sabe que é judicial, que é o cara que vai precisar de fato o divórcio, ele vai precisar do advogado em qualquer circunstância ali, mas o judicial não tem como fugir, né? Geralmente os casos são um pouco mais complicados, vai precisar de alguém com nível de especialidade, e a guarda, que, né, inevitavelmente está associada a um processo de separação, enfim, ou de formalização ali da criança. Mas essa até surpreendeu, ela veio, a gente tentou ela um tempo, difícil de agendar reunião, difícil de qualificar, e agora a gente acertou bem na mão, acho que muito no critério de formatação do produto e nos critérios de qualificação, né? Porque tem muito, a gente sabe que varia muito de escritório para escritório, né, que vai trabalhar, tem escritório que, enfim, gosta de atender mais classe A. É a guarda do Neymar. Exatamente. Né? Então a gente foi acertando nessa questão de alinhamento, e hoje a gente está com um volume bem bacana aí de reunião desses dois temas dentro do direito de família. Legal. Cara, vamos entrar nas causas novas ali, que a gente já está mais da metade aqui do tempo. Dá um pilar aí, dá um toque para a gente das causas novas aí que a gente está apostando. Top. Não necessariamente novas, mas aquelas que a gente está colocando um pouco de energia agora. Bom, na verdade, eu acho que nenhuma é uma grande novidade aqui. A gente já falou delas algumas vezes, mas acho que tem algumas atualizações para a gente trazer no contexto que a gente vem trabalhando. Então, uma delas, que eu até já falei ali dentro do contexto civil, é acidente de trânsito. E o que eu comentei ali que a gente trouxe de diferente, né, foi justamente a formatação do produto de uma maneira que permitiu que a qualificação, né, os nossos critérios de qualificação e a comunicação alinhada a isso permitiu que a gente trouxesse bons resultados de maneira consistente, né? Então, uma dessas questões foi justamente, como a gente está falando de uma ação que para que ela tenha liquidez, a condenação geralmente o causador do acidente ele geralmente é condenado, beleza? Tem uma objetividade ali, né, nessa questão jurídica. Mas é complicada a liquidez dessa ação porque muitas vezes, por exemplo, eu vi um caso desses que entrou recentemente ali, de que um motorista atropelou um motoqueiro, o motorista era motorista de aplicativo, estava com o carro alugado, e ele não tinha condições, ele foi condenado, né, perdeu a ação, mas não tinha como pagar, porque a indenização lá estava acima das condições dele, e daí, para o advogado, isso não vale nada, né? Então, essa é uma questão que a gente vinha trabalhando, né, dentro dessa ação específica, e a gente conseguiu estabelecer ali alguns critérios de qualificação que facilitaram, né, a aquisição de leads qualificados. O que foi interessante desse caso em especial é que, apesar do motorista de aplicativo ali não ter como marcar, o carro que ele estava era alugado por uma dessas locadoras maiores. E aí, provavelmente, tem como processar, a locadora ela tem que pagar ali o débito, né, da ação. Então, o escritório ali que está trabalhando com a gente especificamente com esse tema falou que tem um potencial grande de liquidez. Porque porque aí pega a locadora, né, pega uma Unidas da vida, uma Localiza e tal. Um abraço para os nossos amigos, inclusive, da Unidas lá, conheço bastante gente. Mas, enfim, segue o jogo. Segue o jogo, exatamente. Então, esses critérios que a gente foi estabelecendo de qualificação são, basicamente, trazer objetividade para a ação por questões que vão... o que aparecia muito no passado, que, deu errado e a gente retomou e agora tá dando certo. Cara, no passado aparecia um monte de gente, tinha sido atropelada, bateu o carro, alguém bateu na minha traseira e fugiu. Coisa pequena, né? E não tinha... Bater na traseira é foda, hein? Essa aí é uma primeira... Cara, se você... Você fazer a criativa e dizer, mas se o teu caso foi batida na traseira, cara, a gente não tem como te ajudar. Um abraço até logo, assim, sabe? Fogo porque muita gente não tinha identificado a causa do acidente. E não tinha como identificar, não tinha câmera, não tinha boletim de ocorrência, não tinha nada. Então, hoje que a gente está buscando são basicamente, ou o causador ele tem que ter sido identificado, você tem o contato, tem o CPF, tem a placa do carro, uma coisa nesse sentido. E é legal a gente buscar, principalmente, situações em que já existe boletim de ocorrência. Porque a gente sabe que a seriedade é um pouco maior. E aí, dentro desse mesmo chapéu, mas trazendo para um outro contexto que abre um outro leque, né, de possibilidades, dentro do contexto ali do acidente de trânsito, é o seguro DPVAT, né? Que daí, dentro desse contexto de acidentes, né, em que o causador foi identificado e tal, além da possibilidade de indenização pela responsabilização, né, do próprio acidente, existem muitas situações de óbito, né, então, que dão direito a uma indenização considerável ali do seguro DPVAT. E assim, seguro DPVAT é top, porque se você for pedestre, você não paga o seguro DPVAT, né? Você não tem carro, não tem nada, mas você tem direito a receber.
ou se você for atropelado, por exemplo, né? Ninguém quer ser atropelado, né? Mas o volume a gente sabe que é muito grande. E quando a gente comunica, aquela questão de nível de consciência que a gente falou, se for atropelado, quebrou a perna, sei lá, quebrou o pé, foi pro hospital, enfim. Se você foi atropelado, mesmo que você não tenha se machucado gravemente, você vai ter direito a receber o seguro. Aqui tem uma correlação de volume, né? Quantidade de pessoas que enfrentam uma situação como essa e tal, enfim, semelhante, e que não tem o conhecimento, né? O DPVAT é nítido, muita gente, pouca gente Esse mercado conhece, é top, porque é um leque que a gente vem explorando bastante por essa possibilidade, né? Às vezes, claro, o cara foi atropelado ali, vai pegar a indenização de seguro, não vai ficar milionário, você não vai ficar milionário fazendo esse tipo de ação. Sim. Mas eu acredito muito nesse produto. Mas é pão quente nessa daqui, né? Dá pra fazer um monte, né? Pra gerar consistência. Porque daí a margem não é absurdamente alta, mas como o mercado é gigantesco e o nível de consciência é muito baixo, a oportunidade é muito grande. Outras que a gente trouxe ali e retomou, né? E estão caminhando ali, são ações de negativa de seguro, basicamente, qualquer tipo de seguro, mas o que a gente vem trabalhando mais é o seguro de vida, então a gente vem retomando ela e por conta da metodologia, acho que a gente vai entrar nisso, né, nas questões de possibilidade, né, do que possibilitou a gente retomar esses temas agora, mas ela vem trabalhando, dos 4 ou 5 temas que a gente está trabalhando agora, é uma das que está melhorzinha, acidente de trânsito está melhor e em seguida ali, negativa de seguro, por conta das novidades ali que a gente vai trazer na metodologia. Em seguida tem assuntos relacionados ao plano de saúde, né, então são 3 tópicos principais, que são a negativa do procedimento, o reajuste abusivo, e de reajuste abusivo até tinha salvado um dado bem interessante aqui. Não curto muito essa. Não curto? Não curto muito, acho ela pequena, assim, sabe? Enfim, você tem pessoas pagando uma grana absurda, assim, sabe? Uhum. Tem como, né? Depois pedir um dano ali e tal, mas, sei lá, não me bate muito. Já fiz algumas, talvez é porque no passado eu fiz ela e não consegui ter muito resultado, mas eu não sou muito fã. Eu tenho um trauma com ação de plano de saúde no geral, assim, na verdade. Elas são chatinhas mesmo. É porque, assim, o que acontece? Por mais que a pessoa não tenha consciência ali, você leva a informação para ela, o que a dificuldade de qualificar e atingir as pessoas certas com isso aí é muito difícil. Muito difícil. E o custo fica muito caro. Fica muito alto. Então, a gente está explorando nessas novas abordagens de metodologia para ver se vira, né? Porque são mercados, por exemplo, se pegar um medicamento de alto custo, é um mercado muito financeiramente muito interessante. Reajuste abusivo é barato, eu acho, não tenho tanta confiança, mas é uma das abordagens. E negativo de procedimento pode ser interessante, porque daí existem algumas questões, outros desdobramentos além da concessão do atendimento, né? Tem, às vezes, indenização, tem outras questões ali que estão envolvidas, mas é uma ação que, ela tem uma grande subjetividade, não é uma das minhas favoritas. Medicamento acho top, porque financeiramente ela é muito viável, mas o custo por resultado dela até hoje muito alto, assim, sabe? É bem difícil. Mas é uma ação que muita gente pergunta, muita gente procura, eu acabei optando por incluir ela aí no nosso leque. E tem uma relação entre essas causas aqui que você trouxe do saúde, que tem uma correlação com honorários iniciais, né? Então, honorários iniciais, né? Quando você acerta, a gente já atendeu alguns escritórios, né, na época de agência, assim, que eram focados em saúde, vários tiveram resultado e tal, e tinha muito essa lógica, medicamento de alto custo, o cara está disposto, porque ele já gasta muito, fala, não, então, eu pago aqui uma ação inicial, e beleza, se der boa, depois tem mais um êxito ainda em cima disso, sabe? Porque daí ele tem uma economia, né? Fala, eu consegui para você, agora o plano tá pagando, ou sei lá, o Estado tá pagando. Então, olha a redução que a gente, né, conseguiu, então, X, eu cobro tanto. Porque a pessoa em tese já estava comprando, então ela vai passar a ter uma economia. Se ela estava comprando, diga-se de passagem, ela tem uma condição financeira. Reajuste abusivo tem uma certa relação também, mas geralmente é muito êxito. Mas se o cara está pagando... Geralmente, o que interessa, ele está pagando uma grana, né? Então, pega uns velhinhos aí que tem uma condição boa financeira, que pagam 2, 3 mil reais um plano de saúde, né? Então, quando você junta isso, estou há 5 anos. Aí tudo bem, pode ser uma ação interessante. Já vi alguns advogados falando sobre essa causa aqui, mas acho que é muito difícil acertar esse filé mignon. E negativa de procedimento também, porque, dependendo do procedimento que estiver rolando, é uma grana considerável. Se o cara tiver que fazer no particular, então vale a pena. Já vi causas assim, não foi negado aqui, eu vou ter que fazer isso aqui no particular, sei lá, 100 mil, 50 mil, não, vou entrar com uma ação aqui, liminar, caramba, então ele tira dinheiro do bolso, se ele tiver uma condição, né? Então, enfim, pegar gente que tem plano de saúde, o percentual é baixo, mas você vai trabalhar com uma faixa da população que tem uma condição financeira, né? Até hoje, assim, foi um dos públicos mais difíceis que a gente já trabalhou. E, por exemplo, nesse caso, assim, só para dar uns 5 centavos ali no medicamento de alto custo, 80% do que dá possibilidade de êxito na ação são medicamentos absurdamente caros. A gente não está falando de 2 pau por caixinha, a gente está falando de 50 mil, uma cartelinha ali. Geralmente são pacientes de tratamento oncológico, né? Pessoal que tem câncer e tudo mais. Tem remédio que custa 200 mil. Então, daí você obriga o plano de saúde a cobrir, né? Aquilo, basicamente, porque, né, você vai forçar
ele a cobrir o medicamento que está fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas a grande questão aqui é a agilidade, porque você tem, às vezes, a paciente oncológica não pode ficar 3 meses sem tomar o remédio lá que foi receitado. Não pode ficar 3 meses sem tratamento, porque senão, às vezes, a situação é irreversível. Então, geralmente, o pessoal entra com liminar, é justamente isso que você falou. Então, ele bota lá uns 2 pau 500 lá de entrada, para pagar ali o advogado e conseguir o remédio, porque, às vezes, foi aprovado liminar, questão de 15 dias, o plano de saúde tem que cobrir o remédio. Agora, o que é complicado é achar. Esse pessoal aí é bem, bem difícil. Bem o momento, o timingzinho ali, né? Geralmente o cara ele já tem um certo conhecimento, aquela história. Se o nível de conhecimento do cara já é um pouco mais alto e ele tem um timing que é o complicado do direito, né? Que é, o cara não precisa daquilo o tempo todo, então, às vezes, o cara viu tua comunicação, mas ele já resolveu a questão do medicamento de alto custo e tal, né? Então, você tem que acertar as duas coisas. É muito difícil. E é uma situação delicada, né? É bem complicado, bem complicado. Antes de passar para a metodologia, deixa eu dar um spoiler. A gente está faz tempo que a gente está tentando, né? A gente já tentou de várias formas, né? Questão empresarial. Até acho que a gente deve voltar com uma de empresarial agora, com né, as novidades em bot e tal, que seria recuperação judicial. Provavelmente a gente volta com ela aí daqui a pouquinho. Mas não é uma que todo advogado empresarial gosta, acho que ela é bem nichada dentro do empresarial. Mas as outras de empresarial, assim, empresa querendo contratar um advogado trabalhista que é focado 100% em empresas, né? Não atende o reclamante, só o reclamado ali. Empresas que querem atuar, por exemplo, tributário, empresas que querem atacar a parte mais contratual, enfim, né, direito societário, etc. O que acontece? A gente vem fazendo alguns testes, tem uma empresa muito parceira que se aproximou de nós e tem um produto sensacional em termos de dados e teve um certo resultado. Agora a gente está prestes a desenhar uma forma que a gente vai possibilitar, que a gente vai conseguir ter as informações, um público de qualidade massa. Inclusive, tem uma reunião essa semana com eles, sabe? Olhando aquela questão de público e tal, acho que pode ser bem legal. E também alguma forma proativa, tá ligado? Proativa mesmo, pegar assim, vamos fazer um disparo em massa no WhatsApp, que tem uma taxa de resposta animal, WhatsApp oficial, né? Bem bolado para empresas que estão exatamente num enquadramento, numa faixa, vamos colocar, de situação, tá? Então, exemplo, a empresa, essa que a gente está citando, né? Ela consegue fazer levantamento de dados, cruzar dados de uma maneira bizarra, assim, vários dados super legais. Eu quero dados de empresas que foram citadas, que não receberam ainda, que acabaram de ser citadas, por exemplo. E agora traz para mim o WhatsApp dessas empresas, sacou? E aí agora eu entro em contato. E é animal o software deles. Aí, assim, é o timingzinho total. Pode ser um tiro, na água. É um tiro arriscado. Nós vamos fazer isso como TreeMind, provavelmente, né? Sempre como TreeMind, mas aí, né, dá uma segurança, de certa forma, para o advogado. E a forma de abordar é que muda o jogo. Não vou dizer, você foi citado, hein, só não chegou aí, você vai descobrir, tá precisando de uma ajuda? Não, poxa, né? A gente identificou aqui, mais ou menos como as empresas que... Não, eu ia colocar essa referência, mas eles são chatos pra caramba, que são as empresas de registro de marca, né? Que sai lá, os caras você recebe umas 15 empresas te procurando. Então, no empresarial, a gente está mexendo muito. Então, se você é um advogado empresarial, nos acompanha aqui também, entre em contato, que provavelmente, a hora que você estiver ouvindo esse podcast, já vai ter alguma novidade. Beleza? Vamos falar de metodologia? Zé, começa falando das novidades aqui em metodologia. O que a gente está aprontando esse mês, que a gente já começou a colocar para rodar e tal? O que a gente pode trazer de metodologia, de novidade? Animal. Boa. Até para recapitular, todas essas causas que a gente retomou, né, que a gente está com confiança para retomar, e algumas, inclusive, que a gente acertou bem, e outras que a gente já vinha fazendo, já estavam boas e melhoraram muito, estão relacionadas a esses 2 pontos que eu vou trazer agora. Uma delas é a utilização do Public Advantage lá do Meta, principalmente, né? É um público que vai trabalhar basicamente com inteligência artificial. Então, é basicamente isso, a gente consegue trabalhar... Ele não é nenhuma novidade, assim, dentro do Meta, mas a gente acertou muito a forma de utilizar ele, então, com algumas questões de formatação de público. Aqui que a gente consegue trabalhar, por exemplo, com um público totalmente aberto, sem presumir algum nível de interesse, alguma segmentação por interesse, a gente pega e vai começar a qualificar pelo próprio criativo. Que antes de ter essa qualificação por inteligência artificial dentro da Meta, e tem o Google também tem, sim, na campanha de Performance Max, né, basicamente. Só que lá no Performance Max é um pouco mais chatinho, porque você tem que colocar bastante informação, você tem que dar um direcionamento maior. Hoje, no Meta, o que acontecia? No passado já acontecia do pessoal botar um criativo que qualificava bem o lead, o público que estava buscando, e botava ele para rodar sem público definido, para todo mundo numa determinada região. Joga a rede. Exato, e daí você ia qualificando o público com base no video view, na taxa de cliques, na taxa de conversão, propriamente dita, mas gastava uma grana até que isso acontecesse. Hoje a Meta possibilita você fazer isso de maneira muito mais ágil, com o Advantage+, então isso veio funcionando muito pra gente, então faz uns 40 dias que a gente está utilizando, e o nosso custo por resultado teve a
As ações mais, por exemplo, mais antigas que a gente fazia em inventário, boa parte hoje do custo por resultado está muito baixo, está relacionado à utilização disso com um bom criativo. Acertou, né? Exatamente. Meio que já é presente, né? Mas ainda tá, muito no começo, né? Por exemplo, só tem essa parte do Advantage ali. Daqui a pouco vai ter muitas outras funcionalidades, mas é você alimentar, você bem tranquilo. Você trouxe um ponto bacana. Você alimenta, você dá informações e você não precisa mais ficar escolhendo a persona, ele vai escolher para você, né? Que é o que a gente sempre bate aqui. Pô, não fica tentando entender quem que é a pessoa que tem dinheiro. Se você quer atender um público, pô, dá informação e deixa que o IA vai buscar dentro da base do Facebook. Isso aqui é perfeito, cara. Vai melhorar muito a eficiência. A gente não sabe como é que tá por trás do bastidor, mas em tese, né? O Facebook tem o próprio IA. Se ele estiver bem configuradinho, você vai dar indícios para ele. Se você alimentar bem, aí vem a história do prompt, né? Bem alimentado e tal. Ele vai achar o público para você. Então tem que começar a testar, né? E a eficiência disso, né? Por que deu boa? Porque a gente conseguiu fazer um criativo excelente. Onde a gente acertou foram os criativos que estavam animais, que a gente não testou nenhuma nem duas. Foram 4, 5, 6, 7, 8, às vezes 9 criativos para o mesmo tema. E o que possibilitou essa agilidade foi algo que a gente já tinha abordado até no passado, mas que hoje a gente está muito mais avançado, que é muito mais avançado mesmo, assim, que é essa questão da utilização de variação de criativos com inteligência artificial por meio da tecnologia de deepfake, né? Que a gente já tinha comentado antes. Que é o segundo ponto aqui, né? Uma foi a questão do público, isso, agora é o criativo, né? Exato. Que a gente conseguiu consegue trabalhar com um volume de criativo muito mais expressivo. Então você basicamente grava o áudio ou só manda o texto, basicamente, e a inteligência artificial vai gerar um criativo com a tua aparência, né? Basicamente. Então hoje a gente tem uma agilidade muito grande para testar isso. E essas duas funções aliadas, né? Permitiram, né, que a gente tanto obtivesse resultado numa ação que foi acidente de trabalho, por exemplo, que ano passado, macaca, muito ruim, e melhorar muito o desempenho de ações, né, que a gente já tinha aqui dentro, mas hoje estão trazendo leads muito mais qualificados e com o custo muito mais baixo. Então, esses dois pontos assim são os que mais chamaram atenção, e a utilização deles dois em conjunto. Só para finalizar, dessa questão do público por IA, eu sendo bem sincero, eu acho que é uma questão mais pessoal, e até se alguém tiver uma opinião diferente ou uma percepção sobre isso, quiser colocar um comentário aí, eu vejo o do Meta funcionando muito melhor que o do Google por uma questão de autonomia. A inteligência artificial ela vai sozinha, você coloca o criativo e manda embora. O Google ele ainda pede muitos direcionamentos e, cara, eu acho que isso pode mais atrapalhar do que ajudar. O cara vai colocar coisa que ele acha, né? Exato. Aí complicou, né? Então, hoje a gente está tendo muito mais resultado dentro da Meta do que do Google, né? Nas campanhas de Performance Max, né? Então, nas campanhas do Advantage tem dado boa. Boa demais. Quem não viu, por exemplo, o que é esse criativo com IA? A gente publicou um vídeo no nosso Insta, que tá bombando lá, em que eu gravei, né, um criativo aqui. Enfim, peguei o celular, basicamente, pensa num videozinho normal, a gente sobe esse vídeo numa ferramenta, a gente sabe como fazer, né? Tem um trabalho para isso e gera uma versão, enfim, com IA da minha, vamos colocar da minha face, do meu rosto, tal. Você vai ver do Zé, vai ver de outras pessoas, porque a gente está fazendo de uma galera do time. E é assustador. Então, olhe, porque é assustador de tão... assim, é difícil você comparar e falar, não, cara, não é, velho, não pode ser. É muito perfeito, assim, sabe? Fica mais bonito que o real, inclusive, né? Então, uma galera esses dias publicando umas coisas e falei, nossa, cara, tá muito mais bonito no avatar do que na versão real. E o que é top, galera? Não percebe, né? Então, ainda a única coisa que ainda carece um pouquinho, mas assim, acho que numa fração de semanas, meses, é a voz. E daqui a pouco a voz o bicho vai pegar, né? A voz, a galera vai estar conseguindo reproduzir o seu tom de voz, seu timbre. Aí fechou. Aí você não precisa mais aparecer. Você pode estar lá nas Maldivas e galera publicando vídeo como se eu estivesse falando naquele momento. Isso é uma decisão agora na STF, a galera só bota o texto e pum, tá lá o teu avatar falando sobre aquilo. Aí vai ser uma guerra, né? De quem vai aparecer primeiro e tal. Vai ser massa. Essa parte acho que vai ser legal. Acho que até o lance de ter trazido essas questões de IA é justamente por isso, porque esse ano o avanço vai ser tão... Já tá absurdo, assim, agora no começo do ano. Mas ali por junho, julho, vai estar tão... gritante a diferença do crescimento dessas inteligências artificiais, que o mercado vai ficar muito mais competitivo, né? Justamente essa questão que você trouxe. Vai ser uma guerra mesmo, assim, sabe? Então, inclusive, não mosque você que está escutando a gente aí. Boa. Agora, de metodologia, a gente já avançou bastante aqui, tem pouco tempo batendo, quase 1 hora de podcast, então eu vou dar mais uma resumida daquilo que, se você não ouviu o podcast, acho que o número 185, que a gente fala de tráfego, a gente tá bem amplo ali, a metodologia está muito mais completa ali, tá? Então, ouça, acho que é um 85, 86, mas aqui me corrija se eu estiver errado, mas a gente fala especificamente sobre metodologia, como a gente faz, né, para implementar o tráfego, está super legal. O que a gente entende de metodologia para validar uma causa nova? Então, aqui não é nem o que você vai aplicar, né? Você vai apertar o botão. É mais para você refletir sobre como a gente enxerga aquilo que dá certo e o que não dá. O que está por trás disso? É isso? 185? É isso? Tá bom, legal.
Primeiro ponto é o seguinte, quando dá boa, a gente entende assim, ó, existe uma demanda reprimida. Né? O que é a demanda reprimida? A gente falou um pouco sobre isso aqui no decorrer do podcast. Já existe alguém com aquela demanda, certo? Alguém com aquele problema, para ficar mais claro aqui, e de repente aparece você como uma solução, certo? Então isso é uma demanda reprimida. O outro fator, vamos colocar de demanda reprimida, mas não observada, não observada no sentido de que as pessoas não sabiam que tinham aquele direito, é o caso, por exemplo, do PASEP, da RMC, essas causas que você aparece com uma... Pô, cara, você não sabia disso aqui, ó. E aí você fala, opa, peraí, deu muito certo, tinha uma demanda reprimida. Para ser demanda reprimida, o público tem que ser grande. Então, não fique considerando... às vezes, quando aparece um advogado, não, mas ó, tem uma tese maluca que apareceu esses dias de holding, que vai invalidar todas as holdings. Eu falei, tá, beleza. Qual a demanda? Puta, vamos imaginar aqui, a galera que tem holding, puta, pequeno, né? É difícil achar esse público. E aí você vai trazer uma tese que vai invalidar todas as... Puta, falei, cara, difícil achar, hein, velho? É agulha no palheiro isso aqui. Então, o problema não é que a tese é ruim, nada disso. O problema é que você precisa achar o público. É muito complexo. Quanto mais você nicha, vai, sabe? O nicho do nicho, mais difícil fica. Por enquanto, ainda não é uma realidade da inteligência artificial lá do Meta, como a gente falou agora. A gente fala, ó, eu quero um cara que tenha hold, que tenha não sei o quê, vai ela ser extremamente assertivo. Tá? Eu acredito que ela vai cada vez mais, né, afunilar para isso, mas pensa comigo, o cara que tem hold, ela teria que pegar alguma correlação para descobrir que ele tem uma hold. Né? Ela vai fazer, puta, a inteligência artificial vai muito além, a gente não consegue nem raciocinar como ela. Mas de alguma forma, algum dado tem que parecer que tem a hold. Esse cara aqui tem família e tem patrimônio, porque você conseguiu juntar essa informação, porque ele tem interesses, compra coisas. Então tem uma tendência de ele ter uma empresa no nome dele, se ele não tem, puta, provavelmente ele, como se ele não tem uma hold, provavelmente ele tem algum interesse. Então, ele vai, sabe, elementos que vão se juntar, mas isso ainda é futuro. Não acho que isso está nesse ponto, nesse nível tão avançado, mas vai acontecer. Tomara que aconteça, que vai ficar muito melhor. Boa, então o primeiro ponto é isso. Porra, tem que ter demanda reprimida, tem que ter um mercado relativamente grande, tá? Deu boa, o que acontece? Você vai avaliar o segundo ponto, que é o senso de urgência. Quando dá boa, o senso de urgência para a gente é assim, ó, o cara entra em contato, né, que é a primeira etapa do funil. Ele entra em contato e responde, sabe? Então é um cara que ele tá avançando, ele está disposto a tomar uma decisão. Qual é a analogia aqui, né? É tipo aquela história que você está numa loja de roupa e de repente o cara te aborda e fala, não, só estou dando uma olhadinha. A diferença é o cara que chega falando, porra, que eu estou precisando de camisa, velho. Camisa, você tem camisa? Tamanho X? Puta, tenho. Então, tá muito mais clara a tomada de decisão. E aqui tem uma observação que toda vez que eu participo de treinamentos, de cursos, que tem alguma relação de percentual de mercado que está, né, prestes a tomar uma decisão, isso seja em e-commerce, seja em mercados aleatórios, tá, não necessariamente no mercado de direito, sempre se fala em 3% a 5%. Então, ou seja, de 100 pessoas que estão, de alguma forma, falando que legal isso aqui, 3%, 5% estão dispostas a tomar uma decisão. E você tem que saber qualificar muito bem, trocar uma ideia muito boa, porque se você errar e não falou bem com os 3 ou 5, você perdeu tudo, sabe? Porque você vai ter que falar com os outros 97, 95 para descobrir quais eram os 3 lazarentos que estão dispostos, né? Porque ele não está com uma bandeira na cara dele dizendo, não, eu vou comprar. Esses caras aqui todos são curiosos, né? E aí vem uma novidade. Como é que a gente faz isso? Com bot com 100% IA, que aumenta bastante a eficiência. Por que ele aumenta? Pô, o bot é muito mais rápido, ele responde na hora que o cliente quer, e bem construído, com IA, principalmente 4.0, você consegue ter uma conversa muito mais objetiva. Então, você chega naquilo que você quer, você é advogado, né? A gente faz isso aqui de que forma? A gente já entra direto naquilo que precisa para qualificar. Fico trocando aquela ideia reativa. Oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Oi, tudo bem? Olha, estou vendo que você entrou aqui por aposentadoria, ou tempo de contribuição, ou causa XYZ, ou causa, né, sei lá, empresarial, motivo X. Me fala sobre esses 2 aspectos aqui, sobre isso aqui. Faz 2 perguntas para você já qualificar rápido, então você já vai separando o joio do trigo. Se essa pessoa ficar respondendo, assim, se essa pessoa tem qualidade, ela tem direito, e ela realmente está interessada, ela vai avançar. E você vai descartar o cara que é o curioso. Então, bot considero fundamental nessas causas de massa, porque senão você não vai conseguir. Você vai falar com muita gente, é o que acontece aqui também, tá? Fala com muita gente para ter uma taxa de eficiência, uma taxa de conversão em leads qualificados, em bons negócios, muito menor. Então, não tem um caminho para a escala sem passar por um bot. Não consigo pensar em outro caminho que não passa por um bot, considerando o volume de pessoas, né, que você quer atingir e quer converter. Passado o senso de urgência, qual que é o próximo ponto? Então, a pessoa tem que querer, né, avançar naquilo, tá? A percepção aqui de gerar curiosidade, né? Então, o ponto do diálogo em si, né? Que geralmente dá boa. Dá boa você não tentar vender, mas você trazer para um diálogo. Então, para você avaliar de fato. Então, gerar curiosidade geralmente vende mais, atrai mais gente do que gerar direto a solução. Né? Então, você fala, pô, cara, a galera que se aposentou X, ou a galera que trabalhou lá como o PASEP, né? De 80, 90 e pouquinho, né? De 70 a 88.
Pô, essa galera tem um direito aqui que provavelmente não sabe. Tá? Puta, vamos ver se não é o teu caso. Gera curiosidade, você gera o conversacional que a gente fala. Ao invés de tentar vender direto, né? Ah, puta, cadastra aqui, me dá teus dados. Traz para o conversacional, porque essa pessoa, pô, ela precisa descer um pouquinho, né? Precisa alimentar um pouquinho para ela sobre aquele ponto, certo? Ela pode dar um puta resultado, mas você precisa alimentar um pouquinho para ela sobre aquele ponto, para daí sim ela falar, porra, eu quero, vai precisar vender para ela, certo? Então, atrair pela curiosidade acho que faz muita diferença, tá? E nesse ponto, o chatbot, mais uma vez, como diferencial, ele é super legal. Por quê? Você pode configurar no chatbot, inclusive, quais são as vantagens, quais são os riscos, eventualmente, de uma determinada causa. Você pode configurar o que vai acontecer, pedir para o próprio IA, dizer para a pessoa o que vai acontecer se ela não agir. Isso é muito massa, porque a IA ela consegue usar isso como argumentação no momento certo. Então, se ela percebe que o cliente está, sei lá, usando o tom dele, tá? Ah, não quero, vou ver, vou pensar. É um momento em que ela interpreta, isso é uma loucura, tá, do IA? Ela interpreta que ele vai escapar, como se quando, tô dando uma olhadinha, o cara tá saindo da loja, você, opa, vem cá. E ela usa um gatilho. E esse gatilho é o gatilho que, pô, ó, véio, se você não entrar com uma ação agora, você vai se prejudicar. Isso aqui daqui a pouco sai, isso aqui daqui a pouco perde a sua eficiência, só vai ter direito quem entrou com pedido até tal dia. Então você tem como criar muitos gatilhos. Isso aqui é uma arma perigosíssima na mão de uma IA, porque ela é uma puta numa negociadora, se você der, enfim, alimentar da forma correta, tá? Então isso é bacana pra caramba. E por último aqui, avançando para a parte final, a relação financeira, né? Percepção de valor. Aqui eu coloco essa impressão, eu separo em 2 pontos aqui, né? O financeiro de cobrar na frente versus êxito. Tem casos que dá para cobrar na frente? Tá, mas vai depender do quanto ele tá. Parece um princípio meio econômico, assim, meio lógico, assim, né? Se aquilo que eu vou, como a gente falou agora há pouco, né? Sei lá, do medicamento de alto custo, se eu estou gastando 50 pau por mês no medicamento de alto custo, porque eu tenho condição, e de repente um advogado vai me cobrar 5 para entrar com uma liminar, com pedido, pô, a relação de risco-retorno é muito ok. Né? E se aquele cara tem, né, autoridade e tal, por que eu não vou tirar 5 para correr esse risco? Tá ok, então posso cobrar na frente. Tem muito essa relação daquilo que eu ganho. Ah, mas tem coisas no êxito que não tem, né, o valor às vezes é expressivo, mas o risco é muito grande. Ok, mas é sempre essa perspectiva, é sempre o vendedor, né? O advogado se posicionar como vendedor, ele tem que construir uma percepção de valor, e quanto mais você constrói uma percepção de valor no cliente, leia-se aqui, potencial de ganho, de retorno da causa, pô, esse cara pode ganhar 200 mil, 100 mil reais, o preço que você vai cobrar está muito condizente com a capacidade financeira que o cliente tem. Então vai ter cliente que vai poder cobrar, sei lá, vamos supor aqui, tá? 10 mil, vai ter cliente que vai poder cobrar 100, porque está na proporção daquilo que ele tem, né? A lógica do caro, né? Caro é relativo. E preço também. Então, para os dois, você vai ter que agregar percepção de valor, de ganho. E na hora de cobrar um inicial, você vai ter que entender quem tem mais condição ou não. Isso aqui, cara, advogado que é vendedorzão, fica mestre nisso. Tem os que perguntam, a gente já fez vários bots, inclusive, fazendo isso, né? Se ele ganha para dar entrada com o processo, ele pode pedir justiça gratuita, porque ele, né, ganha até 7 mil reais aproximadamente, né? Que são 5 salários mínimos, salvo engano, 5 ou 6. Então tem várias formas de você identificar se a pessoa ganha, né? E aí você consegue fazer essa separação, lógico, se você vai cobrar alguma coisa na frente ou não. E para finalizar, são etapas de funil. Como é que a gente olha e define se vai continuar? Pô, gerei os leads aqui, bateu esses critérios aqui, deu certo. E aí, quantas reuniões gerou? Ah, puta, tive que gerar 100 para gerar uma reunião. Puta, então o que isso quer dizer? Cara, massa, vem muito lead, mas muito curioso. O senso de urgência da galera, tomar decisão, o cara querer avançar naquilo, tá muito pequeno, velho. Tá muito ruim, deixa quieto isso aqui. A não ser que o lead tenha custado, assim, 10 centavos, você gerou 100 e gerou uma reunião, sabe? Ainda assim é difícil, porque você tem muito curioso para limpar. Vai gastar uma grana com bot para fazer isso, tá? Então tem que olhar para isso. Então a gente vai olhar sempre lead, reunião e conversão em negócio, tá? Que é o terceiro pilar, vamos colocar assim. E, porra, finalizei essa parte. Aí é a conta de padeiro. Pô, quanto custou isso aqui? Né? Quem fez isso para mim? Fui eu? Tem um vendedor aqui no meu escritório, sei lá, quanto gastou, quanto eu paguei para a agência, quanto eu gastei em campanha e quanto a minha expectativa de retorno dessa causa. É assim que a gente fecha o ciclo para definir o seguinte. E aí, por isso que eu liguei aqui com a questão do podcast 185. Vamos aumentar a dose, vamos duplicar, vamos para cima, vamos aumentar o investimento, né, o risco, né, dobrar a aposta em determinada causa. É assim que, por exemplo, as empresas que atuam em causas do direito aéreo, a decisão deles passa exatamente por esses pontos que a gente trouxe aqui. Pô, essa causa aqui legal, demora um ano para sair, geralmente eu ganho 8 a 10, vai depender, né, do tribunal e tal, ok, mas me custa tanto para entrar. Então, fechou, tenho certa estatística, vira uma matemática.
vou aumentar e vou comprar muito mais. A gente já teve vários clientes aqui que passaram por essa situação e de fato dão boa. Ela vai dar boa por muito tempo? Na pandemia ficou uma merda, agora parece que está voltando. Então é assim, esse é o ponto, né? O que é a bala de prata que você está pensando aí, esquece um pouco isso, e o que é o ganha-pão, né? O que é o pão francês do seu escritório, que você não pode esquecer, todo mês tem que dar entrada, né? Tem que ter novos pedidos, se for no SS, se for trabalhista, se for empresarial, tem que ter para você poder manter o teu escritório e, quem sabe, olhar para uma coisa que vai ser um plus, né? Que vai ser um puta lucro, aquela bolada que vem de vez em quando aí, quando você dá aquela acertada. Esse investimento em bala de prata, ele não é errado, né? Pelo contrário, a gente é bem maluco. A gente dá vários tiros, assim. Mas eu acho que a intenção do teu escritório em fazer isso tem que ser muito clara. Como foi o caso do teu amigo lá, ele já estava pagando as contas. Ele não tem nada de errado ele querer arriscar, trazer mais lucro, mais faturamento para o escritório com uma ação diferente, que, não sei, talvez o valor agregado seja mais alto, mas essa consciência tem que ser muito clara. Ele não pode deixar de fazer o que já vem funcionando, ou se o teu escritório já não está consistente, você não vai atirar numa tese que é arriscada, né? Acho que essa consciência tem que ser muito grande na hora de tomar essa decisão. Muito bom, legal. Galera, esse é o ponto que a gente pede para você, né, que está nos acompanhando. Já passamos de uma hora aqui de podcast. Não esquecer, compartilhar isso com aquele parceiro, com aquele sócio, com aquele colega do escritório, né? Ou aquele que precisa ouvir isso aqui, a forma que você nos ajuda também a levar essa mensagem para mais gente, beleza? Os nossos canais também. Pô, Guilherme, curti pra caramba, quero trocar uma ideia. Zé, quero trocar uma ideia, tô com uma ideia de uma causa, ou quero ver se vocês conseguem me ajudar em determinada situação. Entra pelo Instagram, entra por qualquer lugar, manda um sinal de fumaça, vem até aqui. Enfim, você sabe como nos encontrar. Instagram, TrueMind, Google, se você botar TrueMind, vai aparecer sempre a gente ali, tá? YouTube também, tá? Outros canais. E a gente sempre está disponível para poder fazer uma apresentação. A gente adora fazer apresentação aqui, trocar ideia. Uma galera aqui hoje no comercial, são praticamente 6 pessoas que ficam ali o dia todo, né, falando com o cliente o tempo todo. Então, estendo novamente essa abertura para você trazer novidades, trazer situações, conversar 15 minutinhos, 20 minutinhos, não mata aí o seu tempo e você vai entender como a gente consegue, de alguma forma, trocar insights e gerar valor. Zé, esquecemos de alguma coisa? Não, acho que é isso. Boa. Então, cara, bom episódio aqui, mano. Entregamos o ouro com força aqui em vários aspectos. Top demais. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Falou!